Oi, pessoal. Atos, capítulo 9. Atos 9, versículo 1. Atos 9, versículo 1, eu vou ler. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada pôde ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Tudo bem, pessoal? Sim. Em 1995, foi num verão, lá da Alemanha, um irmão chamado Sam me ligou. Pastor, essa vez quando o senhor foi para Quênia, pode passar por Gana? Desculpa, mas essa vez eu não tenho tempo. Tá bom, entendi. Aí depois de 3 dias me ligaram. Pastor, essa vez o senhor podia ir para Gana, né? Desculpa, mas essa vez eu não tenho tempo. Aí eu desliguei o telefone. Aí depois de 1 semana veio o telefonema de novo. Pastor, é o Sam. Por que o senhor vai para o Quênia e não vai para o Gana? Então 3 vezes esse irmão me ligou. E aí eu decidi ir para Gana. E depois que acabou a conferência no Quênia, eu fui para Gana. Tem uma cidade no Gana chamada, uma cidade, Tema, e eu cheguei tarde da noite, e a noite inteira eu escutava o choro do sapo. E de dia eu acordei e não tinha sapo nenhum. E eu via só umas lagartixas andando, né? Tinha uma lagarta dormindo debaixo da minha cama. E esse irmão Sam, ele falou que não ia poder vir, ia enviar sua esposa Teresa. Ia dar uma casa, um carro, tudo para a gente poder utilizar ali, né? Até garfo, faca, café, tudo ele ia preparar. E para passar 1 semana no Gana. E faz exatamente 20 anos que eu fui e preguei a palavra lá. E essa vez, de novo, eu fui para Benin, Costa do Marfim, Gana. E na volta eu fui para Istambul. E foi muito, assim, emocionante, né, ficar ali. Lá no Gana tem mais de 1000 irmãos. Tem mais de 20 igrejas, né, lá. Em Benin também tem 300 irmãos. Togo tem 700 pessoas que se reúnem na igreja. É pequena a igreja. Então, o culto lá tem duas vezes, né, dividido em 2 partes. Em Costa do Marfim, também tem um monte de irmão. Vendo como Deus trabalha, nossa, eu fico tão emocionado.
No fim do mês de fevereiro, o pastor Paganju me falou: pastor, o presidente de Benin, o secretário do presidente de Benin me ligou e fez um pedido especial. Ele vai vir para Seul para se encontrar com o senhor. E quem é esse representante de Benin? É o embaixador, é o cônsul do Japão que está lá em Benin. Um dia eles estavam ali e ele falou assim para esse cônsul vir para a Coreia para trazer uma carta para o pastor Oksupark. Pessoal, pela primeira vez na minha vida, tudo isso é a primeira vez que está acontecendo na minha vida? É verdade. Tudo é a primeira vez. Nossa, não sabia como receber esse comunicado especial, né? Antigamente, quando era o comunicado especial do rei, tinha que se prostrar 3 vezes. Na verdade, eu não fiz nada. Nossa, se fosse vinha, mas por que tem que falar que é um comunicado especial, né? Então não tinha como rejeitar. Aí eu convidei algumas senhoras, das irmãs senhoras, convidei alguns anciãos. Tem que, né, parecer que tem algumas pessoas para poder receber. O ancião Juan, o ancião Pangmantek veio. O ancião Juan, ele começou a falar uma coisa. Eu escutei que a mensagem especial, o comunicado especial que o presidente de Benin vai mandar para mim é que ele vai dar uma terra bem grande e que para a IYF ele vai imunizar vai deixar imune de todos os impostos, não precisa pagar imposto nenhum. E vai dar autorização para ter um canal de televisão, vai dar uma autorização para a gente fazer um hospital, tudo que a IYF quiser fazer pelos jovens, para ensinar uma nova vida para os jovens podem fazer. Então, começando esse ano de 2015, a gente tinha grande expectativa quanto a Deus. Até eu pensando. No ano de 2013, esse presidente se encontrou comigo. E por 2 anos não tinha notícia nenhuma. Estava bem em silêncio. Há um tempo atrás, o filho do presidente... Então, esse presidente, como eu me encontrei com ele pela primeira vez... O pastor Kim Guang, quando ele veio para o acampamento mundial da IYF, o ministro daquele país dele falou que ia vir, mas no final de última hora ele decidiu que não ia vir porque ele estava ocupado. E o pastor Kim, ele foi procurar por esse ministro da juventude. Senhor ministro, lá na Coreia eles estão esperando tanto pela sua visita. Ah, mas eu estou tão ocupada, eu não posso ir. E lá, naquele momento, o filho do presidente estava ali. Eu sou pastor, mas foi a primeira vez que eu vi um filho do presidente agir desse jeito. Ele é humilde. E o filho do presidente, ele só estava ali visitando o ministro. Se encontrou com o pastor Kim Guang e quando ele escutou que o ministro não ia, aí o presidente falou, vai, porque é amigo dele, né, do filho do presidente, vai. Ah, por que você não pode aceitar o pedido dele? Não, é que eu tenho muita coisa para fazer. Aí o filho do presidente falou, será que por acaso eu posso ir no lugar dele? O pastor Kim falou, sim, pode vir sim. O filho do presidente, ele veio para a Coreia e ele ficou completamente assustado. Naquele tempo, tinha uns 20 poucos ministros e alguns secretários, primeiro-ministros, vice-ministros, tinha mais ou menos 70 pessoas ao todo.
E eu é que ficava andando com eles. E os ministros se encontrando comigo, e eles queriam tanto conversar comigo, mas eu não tinha tempo de poder me encontrar com todos eles. Então, eles eles mandavam, né, a organização, os organizadores, eles mandavam, hoje você tem que se encontrar com tal pessoa. E aí eles falaram que eu tinha que me encontrar com o filho do presidente, eu tinha que conversar com o filho do presidente. E ele ficou emocionado com a IYF. Depois que ele voltou para Benin, sabe o que ele falou? Ele falou para a esposa dele. Nossa, essa vez eu fui para a Coreia e eu fiquei surpreendido como eu fui tratado lá. Não existe uma organização assim. O pastor Oksupark, ele me tratou tão bem. Aí no dia seguinte, começou o acampamento, né? Então esse casal, ele decidiu tirar férias para participar do nosso acampamento. Aí de repente ele falou, aí a esposa falou, por quê? Hoje você não marcou com o pastor Park de se encontrar com ele? Sim, mas e agora? Você marcou, como é que você vai fazer para não ir? E você marcou e você não vai? Porque eles tinham tirado férias e eles iam viajar, né? Ah, é verdade, eu não posso. E aí eles cancelaram as viagens dele. E aí depois que eu tive o encontro na casa do presidente, o filho do presidente me convidou para ir para a casa dele. A Chehemi, a Park Chin-young, elas sempre ficam andando comigo. E sabe o que é gratificante? Eles são gênios. Elas são gênios, né? Porque qualquer país que elas vão, elas cantam naquela língua. E falou que nem aquelas pessoas daquele país, aquelas pessoas daqueles países não conseguem cantar do jeito que elas cantam. Falou que elas têm um sotaque muito bom. E aí o clima estava meio estranho, né? Quando a gente encontrou o presidente. Mas de repente, quando elas começaram a cantar, e principalmente os africanos vendo umas estrangeiras cantando com toda força a música deles, nossa, é o melhor soprano do mundo, né? Eles ficam assim boquiabertos. E aquele presidente escutando a música delas, ele ficou muito emocionado. Aí depois é só o pastor Oksupark pregar. Então, não é assim, o pastor Park agora vai pregar. Não, eu tenho que dar assim uma enrolada, né? E daí ele recebeu a salvação do presidente. E no dia seguinte, a gente estava fazendo um evento, o pastor Kim Gwang falou o quê? Vem para o evento de jovens. Não posso, porque eu estou ocupado. Mas todos os ministros estavam reunidos ali. Porque, de repente, falou que o presidente ia participar daquele evento. Então, falaram para eu ficar de pé, do lado do presidente da parte de trás. Mas eu estava, naquele tempo, gripado e estava saindo coriza, estava tossindo. Mas o presidente ficou tão feliz naquele dia. Normalmente, o presidente fica 15 a 20 minutos num evento, mas ele ficou 50 minutos. Eles discursam por 15 a 20 minutos, mas ele estava discursando por 50 minutos. Eu estava morrendo de cansaço, porque eu tinha que segurar minha tosse ali em cima, né? Falaram para ficar esperando atrás dele. Nossa, eu tava morrendo aquele dia. E o presidente, ele vendo a IYF, ele ficou tão feliz. Ele falou para mim, eu queria comprar uma janta para vocês, mas eu não tenho tempo. O Coral Gracias, todo esse pessoal que veio da Coreia, junto com os ministros, comendo junto, converse com eles, falem sobre a Bíblia. Desculpa porque eu não tenho tempo, né? E eles locaram um hotel pra gente, compraram toda a janta pra gente. Os ministros não escutam direito, né? Mas a gente conversou. E depois, quando acabou,
No último dia, né, o presidente queria se encontrar comigo. Realmente, eu jamais poderia me tornar um presidente. Quando você vai se encontrar com o presidente, tem uma fila enorme, né, para as pessoas se encontrarem com o presidente. Ai, como é que o presidente consegue viver assim? Eu jamais conseguiria viver assim. E quando eu vi, o presidente ele foi de manhã e o presidente falou, como a gente tem que trabalhar daqui para frente. Ele agradeceu. Senhor presidente, eu gostaria de orar pelo senhor. E o presidente me deu um presente. Quando eu vi, nossa, ele tinha uma montanha de presente que ele preparou para mim. Na minha vida, quando eu vejo como Deus trabalha, é muito incrível, é incrível. Em Benin, os jovens, qual é o plano de educação deles? Em Swaziland, Benin, Costa do Marfim, Gana. Esses países, quando a gente se encontra com os ministros de lá, a gente começa a planejar como vai educar os jovens. Na Costa do Marfim, o pastor de lá falou, o ministro da Juventude, ele está nos Estados Unidos agora, e o vice-ministro está aqui. Por favor, deixa a gente se encontrar com ele. Aí a gente foi se encontrar com ele. E naquele dia os jovens estavam, os professores estavam em greve. E o dia inteiro os professores brigaram com o vice-ministro. E depois que eu cumprimentei o vice-ministro, ele falou, tem dificuldade na educação, os professores estão em greve. E eles ficaram brigando o dia inteiro com a gente. Aí eu falei, eu posso conversar com eles hoje sorrindo. Aí ele ficou feliz. E eu falei sobre educação. O pastor Lee Jong-do, só de ler o livro ia ser bom, né? Mas ele falou, não basta só ler o livro, tem que educar os professores. Tem que educar os professores de escola, de faculdade. Todos têm que ensinar, tem que aprender a ensinar. E depois tem que vir e ficar uma semana na Coreia para aprender. E aí aquele vice-ministro falou, sim, é verdade, se for difícil, então deixa eu ler o livro. Aí ele ficou feliz e aí agora foi autorizado, né, o vice-ministro deixou os professores lerem o livro, né? Em Gana, agora, eu não sei se é vice-ministro ou se é ministro, sei lá o que ele é. Ele trouxe 4 ministros. Eu falei para o primeiro-ministro, né? A IYF, ela se responsabiliza pela educação dos jovens. E eu expliquei para ele. Se o governo nos autorizar, se vocês derem um plano, a gente quer ensinar o mundo do coração para todos os professores. E a gente quer tornar esses jovens os melhores jovens do mundo. Então, o governo tem que nos autorizar a fazer isso. Aí aquele político, ele falou, é verdade? O primeiro-ministro falou, é verdade? Então, falei com os ministros. E os ministros, um deles se levantou. Ele falou, eu fui para a Coreia, eu me encontrei com a IYF, realmente a IYF é a melhor, os jovens mudam, os drogados mudam, os pais e os filhos também.
Eu só estava sentado e aí aquele ministro, porque todos os africanos para mim são iguais, né? Eu não consigo distinguir muito bem. Aí quando eu vi, era ele. E aí aquele primeiro-ministro ficou feliz. Aquele presidente estava ocupado e não pôde se encontrar comigo. E ele falou que ia conversar com o presidente para poder depois trabalhar com a gente. Então, Swaziland, Gana, Benin, Togo, naqueles 4 países, a gente tem que educar aqueles 4 países. Então, o que mais falta no nosso país é quem pode dar palestras em inglês. A gente agora precisa de 100 pessoas. Hoje, a partir de hoje, vocês não durmam em casa e fiquem estudando inglês, para dar palestra em inglês. Então, o pastor Kim Jong-un, quando ele tem autorização para entrar nas prisões, nas escolas, para fazer palestras sobre o mundo do coração. Então, no mundo inteiro, daqui para frente, a escola, a primário, ensino fundamental, ensino médio, faculdade, prisão, nós estamos nos preparando para poder educar todas as pessoas. Agora o ancião Lee Myung-gun não é mais ancião, é o professor Lee Myung-gun, né? Então Deus está abrindo uma grande porta diante de nós. Antigamente tinha um missionário Mekap, ele estava quando eu estava em Jangpali, quando a igreja estava difícil, eu fui para a igreja de Jangpali e fiquei mais ou menos 1 ano e meio. Tinha algumas crianças que vinham para culto de criança, né? Juntando tudo, dava umas 40 pessoas. E o missionário Mekap, ele gostava muito de mim. E esse missionário, ele estava construindo uma casa na Coreia. Ele misturava cimento e barro, 5% de barro. Então fazer um tijolo com aquilo era muito forte. A gente com areia, a gente faz cimento, não é? Então foi a primeira vez que eu vi fazendo com barro. E a casa dele era muito bonita e forte. Então essa vez em Malawi, eles deram um terreno bem grande pra gente. E a gente vai construir lá em Malawi. Aí eu falei pro missionário Kim Song-yeon, se você descobre como fazer o cimento com barro e areia. Aí, descobrindo isso, na China tem essa máquina que fabrica. Em Malawi, eles compraram 2 máquinas, né? Importaram da China. E é muito boa e é bonita que fica o tijolo. E a África é quente, né? Se você construir a casa com tijolo, é muito quente. Então, o clima... Então, se você fazer com esse barro, aí fica mais fresquinho. Aí, lá em Benin, eu falei para o pastor Kim, ô pastor... Fábrica? Terra vermelha. Terra vermelha. Ah, se tem terra vermelha. Então, o presidente de Benin, ele ia vir para o aeroporto se encontrar comigo. E aí, lá na sala VIP do aeroporto, ele ia vir se encontrar comigo. Aí eu falei para o pastor, para o irmão Juan, aqui a gente vai construir... Eu falei para ele, pro irmão Juan, ele fazer uma planta da nossa construção. E aquele presidente ficou tão feliz. Porque na África, para construir um prédio, é uma coisa qualquer que eles fazem. Mas eles fizeram tudo no computador. Faz assim, vai ser construído aqui. Nossa, ele ficou tão feliz, o presidente. Aí depois o ancião Juan... Naquele dia ele estava chamando, né? O presidente estava chamando o ministro da Educação. E justo naquele dia ele não estava. Então
ele mandou ligarem para o ministro da Educação, né? E falaram, olha, hoje o pastor Park, o encontro do pastor Park, ele queria se encontrar com você e você não estava. E aí ele marcou comigo às 3 horas da tarde. Eu fui com o ancião Juan e eu falei para ele. Eu mostrei a planta para ele. E eles ficaram todos surpresos. E depois de almoçar, antes do presidente chegar, a gente chegou. Nossa, aquela terra é muito grande. Aí eu perguntei, que cor que é essa terra? Ah, essa terra é branca. A gente chegou antes para ver a cor da terra, né? E à noite veio o presidente. E quando veio o helicóptero, aquele pó subiu e ficou uma nuvem. Aí eu perguntei, ô pastor Kim, que cor é aquela terra ali que está voando? Aí à tarde a gente foi naquela terra, nossa, aquela terra é muito boa. E a gente falou pro ministro da Educação, com essa terra nós faremos os tijolos. Nós temos essa tecnologia. E se a gente fizer tijolo com essa terra, então vai estar fresquinho, não vai ter doença de pele. Eu expliquei tudo isso para ele. Aí o ministro da Educação falou, você poderia ensinar para os nossos jovens como fazer esses tijolos com terra vermelha? Aí eu falei, tá, por 2 semanas manda 50 pessoas por vez. Aí eu peguei essa promessa do ministro, agora a gente já tem todos os tijolos. A gente ensina por 1 semana como fazer esse tijolo, aí depois na outra semana, quando vier os novos, aí esses veteranos ensinam, os outros aí saem, aí depois os que entrarem de novo, daí ensinam, os outros vão ensinando. E agora, sabe o que é muito interessante? O presidente mandou o prefeito dar aquele terreno pra gente. Mas o prefeito ele tem um sonho. O sonho dele é construir um estádio de futebol. E quando eu vi, realmente a terra é muito grande. Então a gente tem que tirar aquela terra. Mas se a gente cavar, então pode abaixar, vai cair, né, a terra. Aí ele falou, eu falei para ele que a gente ia perfurar 2 metros a terra e depois ia fazer escadas, né, assim, para subir. Eu falei com aquele prefeito e eu falei que ia fazer um estádio, né, para ele, da cidade. E ele ficou tão feliz. Então, eles deram 33 mil pion de terra pra gente. Mas eles falaram que vão nos dar Eles falaram, a gente vai dar 30 mil pion de terra, então só constrói um estádio para mim. Aí eu falei, não preciso de 30 mil. Me dá só 10 mil e a gente não sabe nem construir direito. Aí ele falou, tá, leva esses 30 mil de terra. Aí eu falei para ele que ia construir o estádio, então a gente tem que cavar. A gente vai fazer o estádio de futebol mais baixo, o campo mais baixo e a arquibancada mais alta, né? Então eles ficaram muito felizes. Então no nosso coração a gente já fez todos os tijolos. Aí a gente pesquisou onde compram essas máquinas. Na China. Aí eu liguei para o pastor. Aí ele falou, tem lá aquela máquina. Aí ele falou, quantos eu posso pedir? 20? Aí eu falei, então você encomenda 20 e manda agora para Benin. Aí eu falei, o dinheiro é por sua conta, você que sabe como pagar. Você pede ou você recebe doação, ou você que sabe como pagar. Os irmãos se reuniram à noite e tem conferência.
Porque eu fui convidado, a convite do presidente, então sempre vem um carro da casa do presidente para andar comigo. Então sempre também tem a escolta para mim, né, de motos, de carro. E quando eu paro, daí as escoltas ficam assim se espalhando para proteger o meu carro. Eles me escoltaram até o hotel e aí depois a gente fugiu da escolta e foi para a igreja de Benin fazer a conferência. Foi tão gracioso. A missionária Kwon, ela pregando o evangelho em Benin, e ela faleceu por causa da malária, né? E depois disso surgiram tantos frutos preciosos. Essa vez vindo em Istambul, da Turquia, porque falaram que eu ia para lá, todos os missionários se reuniram lá, e a gente teve culto, a gente teve reunião de pastores, o pastor Yonshin. Agora o Coral Graças vai para uma conferência lá na Alemanha, e recebendo doação, vai construir o centro de retiro lá em Benin. Aí eu falei, não falem somente, mandem 100 mil euros para eles, né? Aí eles falaram que eu mandar. Quando a gente escuta isso, a gente sabe por que a gente fica agradecido? A missionária Kwon, ela faleceu. Um dia veio o telefonema do pastor Kim. Pastor, a minha esposa faleceu. O que você está falando? Ela pegou malária e ela faleceu. Parecia que o céu estava se desabando. É malária, mas por que ela morreu? Por que não deu o remédio? Demos remédio para ela, pastor. E a missionária Kwon, a gente trouxe o corpo dela para a Coreia e a gente enterrou ela no centro de retiro. Naquele tempo, aquela missionária, ela era inteligente e ela sabia de muitas coisas. Ela sabia de tudo, ela era muito inteligente. Mas ela não tinha fé. E ela tinha muita reclamação e murmuração. E um dia, pregando o evangelho lá no meio da floresta, ela trocou o coração. E depois, os organizadores, eles nem sabem falar bem inglês. Mandou esse casal para Benin e lá eles falam francês. E ela trocou do coração, e dentro da bolsa dela tinha a Bíblia em inglês, porque ela pode se encontrar com alguém que fala inglês, e a Bíblia de francês, o dicionário. E ela andava de casa em casa para pregar o evangelho. Uma missionária tão preciosa, depois que ela recebeu a salvação, ela passando dificuldades, sendo transformada, por que Deus levou ela? E a missionária Kwon, depois que eu a enterrei, eu tive aquele coração. Agora, em Benin, Deus vai trabalhar. A missionária, ela deu a vida dela, então Deus vai trabalhar. E desde 2013, Deus começou a trabalhar de uma forma surpreendente em Benin. Agora ficou cheio de irmãos. Essa vez, a gente construiu a igreja e só metade construímos, né? É um pouco menor que essa metade. Nossa, e fica tão cheio de gente. Não tem lugar para ficar até no corredor.
E eles ficam escutando a palavra. Essa vez a gente foi para a África. Não fui só eu. Todos os irmãos estavam com um só coração. Um irmão deu dinheiro para ofertar para a igreja, outra irmã chorando falou que ia orar pela igreja. Realmente a missão não sou eu quem faço sozinho, mas é a igreja inteira que faz junto. E Deus vai abençoar a nossa igreja, eu tenho esse coração. Em 1989 começaram pela primeira vez fornecer passaporte para as pessoas. Naquele tempo eles não davam passaporte, foi depois das Olimpíadas, depois que o presidente Noteou se tornou presidente, para as pessoas que têm mais de 45 anos eles dão um passaporte. E em 1989, no mês de março, foi a primeira vez que eu consegui o meu passaporte. Eu consegui o visto dos Estados Unidos, eu fui para Los Angeles e lá em Berlim. Na Alemanha foi a primeira vez que eu fiz conferência no exterior e eu comecei a mandar missionários. Então, o nosso país era bem mais pobre do que agora, antes. A gente era muito mais pobre. Se for para o exterior, não pode, eles vão gastar dinheiro, né? Nosso país era muito pobre. E a gente enviando missionários, sabe o que é surpreendente? Em qualquer lugar do mundo que a gente vá, não tem lugar que pregue o evangelho desse jeito. Eu me encontrei com uma pessoa nos Estados Unidos e essa pessoa recebeu a salvação. E ele falou, sabe o quê? Ai, quando eu era criança, eu escutei uma pessoa pregando igual você prega. Só que nesse meio tempo, todo o evangelho morreu nos Estados Unidos. E pregando o evangelho, sabe o que é incrível? Desde então, enviando missionários para o exterior, o nosso país é pequeno, a gente ganha dinheiro, né? Tem muito dinheiro no nosso país, não tem motivo para ganhar dinheiro, mas de uma hora para outra, Deus, Ele abençoou o nosso país. Agora, missão boa notícia, a IYF, Deus abriu a porta para a gente poder pregar o evangelho no mundo inteiro. E é incrível. É emocionante. Desde a África até todos os lugares, ano passado, Filipinas, os reitores, né? 18 mil estudantes participaram do acampamento da IYF. E ele falou que se receber um adesivo da IYF vai receber, os professores vão ser tratados de uma forma diferencial. Às vezes, a gente convida, a gente prepara para lugar para 800 pessoas, mas depois vem 1.200 pessoas, vem mais. E ano passado a gente educou 18 mil pessoas. Ano passado eu fui para a Tailândia para fazer conferência. Veio os educadores da Índia. Em 20 faculdades nós fizemos acampamento mundial ano passado na Índia. Essa vez na Tailândia, depois que acabou o acampamento mundial, o pastor Kimachar falou o quê? Sempre depois que acabava o acampamento mundial ficava em tentação. Por quê? Sempre depois do acampamento ficava com dívida de $30 mil. Esse ano, depois que acabou o acampamento mundial, ele falou que sobrou 50 mil. Aí eu falei, me dá. Aí ele não queria me dar. O pastor Kimachar, ele reservou o auditório para 1.200 pessoas da faculdade de Bangkok.
Mas aí aquela faculdade pensou, vai prejudicar os nossos estudantes. Eles cancelaram esse evento. E o pastor Kimachoro, ele ficou com tanta dor no peito. Mas tem uma outra faculdade, faculdade Tamak, alguma faculdade assim com nome mais ou menos assim. E aí aquela faculdade falou, venham fazer o acampamento mundial na nossa faculdade. Tem 5.000 lugares no auditório. Quando o pastor viu, 1.200 pessoas se inscreveram e depois, no segundo dia, mais 1.200 pessoas. Então, no final, 3.600 pessoas se inscreveram. Então, se tivesse feito na faculdade de Bangkok, 1.200 pessoas, né, que tinha lugar ali para aceitar, ia faltar lugar. Então, sobrava ainda 1.500 lugares. E junto com os irmãos, então veio muito mais de 3.000 pessoas. E depois que acabou, a faculdade gostou tanto e falou que daqui para frente eu quero que vocês façam aqui. E os estudantes falaram, vamos fazer na nossa faculdade também. Recebemos bastante patrocínios, muitas pessoas ajudaram. E falou que sobrou 50.000. E falou que vai fazer acampamento mundial em 5 lugares esse ano. Então a Costa do Marfim, depois que faz o acampamento mundial, aumenta 200 pessoas na igreja. E as pessoas que recebem a salvação falam o quê? Nossa, a UIF é uma coisa muito boa para se receber a salvação. Nesse último tempo, Deus nos deu o evangelho. Então é muito incrível como uma pessoa como ele, e a pessoa recebe a salvação. Então eu preguei o evangelho, mas quando eu estava no seminário, ninguém recebeu salvação. Ah, ia ser tão bom se alguém recebesse a salvação. As pessoas falam, o pastor Park, ele quer enfiar o evangelho goela abaixo. Mas quando eu fui para Poton, então a primeira irmã Son, então tinha a irmã Son, ela veio para minha casa para vender alguns produtos, ela começou a conversar com a vizinha, e depois que ela recebeu a salvação, ela mudou tanto. Eu salvou uma pessoa. Eu abrindo a Bíblia falando sobre ela, ela recebeu a salvação. Eu fiquei tão feliz. Deus, uma pessoa recebeu salvação. Quem sou eu? Quem sou eu para o Senhor estar comigo? O Senhor sabe que eu sou mal. O Senhor sabe que eu sou ruim. Mas como uma pessoa pode receber salvação através de mim? Eu fiquei tão feliz. Ultimamente, os ministros estão recebendo a salvação, os presidentes estão recebendo a salvação, prefeitos estão recebendo a salvação. Essa igreja que tem o evangelho, esse evangelho, essa salvação, é algo incrível. Tem muitas pessoas que perseguem, que desprezam. Tem algumas pessoas que os irmãos e irmãs não escutam o que a gente fala, mas ficam balançando o coração por causa de outras coisas que outras pessoas falam. Como não escuta a palavra do servo de Deus, escuta a palavra de outras pessoas, palavras que não fazem sentido. Eu tenho tanta pena dessas pessoas. Mas mesmo assim, Deus continuamente trabalha. E as pessoas recebendo a salvação é tão gratificante. Engana. Os pastores do mundo. Essa vez no Quênia, os pastores das outras igrejas, eu não pude ir, né? Porque
Então, eu estava na China. Então, o pastor Yoon Jong-suk, ele pregou para 20 bispos, né? E falou que ficou tão emocionante. Então, o pastor Yoon Jong-suk, eles conhecem muito bem a ele. Porque ele é o maior pastor para eles. E falou que o pastor Yoon Jong-suk, ele pregou Lucas capítulo 10 sobre o homem que encontrou salteadores, atacado por salteadores. Nós somos os homens atacados por salteadores. E aqueles pastores ficaram apavorados, se assustaram com isso. Todos os pastores aprendem na Bíblia como para eles. Jesus Cristo falou: tinha certo homem que desceu de Jerusalém para Jericó, e os levitas passaram, os sacerdotes passaram, e aí um samaritano salvou eles, né? E no final, quem é o próximo do homem atacado por salteadores? Aí ele falou: o que teve misericórdia dele, vai e age do mesmo jeito. Então, na vida espiritual deles, eles querem ser como o bom samaritano. Imagina quão difícil é para eles. E o bom samaritano é Jesus Cristo. É muito cansativo tentar ser o bom samaritano. Imagina, um homem tá semi-morto aqui. Você acha que vai salvar, vai arriscar sua vida? Porque eu posso ser atacado. E aí o pastor Yoon, ele falou com os bispos: nós somos esses bons samaritanos. Como nós podemos abandonar nossa vida? É Jesus Cristo que é o bom. Nós somos os homens atacados por salteadores. E eles se assustaram com isso. É verdade, isso é verdade. Na nossa igreja isso daí é tão simples, todo mundo sabe disso, não é verdade? Se eu trocasse minha preocupação hoje: vamos tentar ser um bom samaritano, vamos morrer pelo próximo, sacrificar pelo próximo. Isso é impossível, nem dá certo, que a gente, mesmo tentando. Mas aqueles bispos ficaram assustados. Essa vez a gente foi para Gana e 250 pastores apareceram, e a Chemi e a Park Jin-young saíram para cantar, e eles ficaram tão emocionados. Tem tantas pessoas que cantam nesse mundo, mas que cantam assim pelo Evangelho. É tão maravilhoso. Cada dia Park Jin-young e a Chemi estão mudando. Então a gente foi para a Turquia essa vez, lá em Istambul, e elas cantaram a música lá, daquele país. A gente não foi para a Turquia porque a gente quis ir. Acabou lá em Gana, e aí a Park Jin-young e a Chemi foram comigo para Istambul, e depois a gente ia era para ir para os Estados Unidos. Aí eu falei: vocês vieram até aqui, vocês não podem cantar uma vez? Aí veio os pastores, veio 450 pessoas da Bulgária. Então a gente vai alugar o restaurante do hotel e vamos fazer uma conferência. Park Jin-young, Chemi, o Obaur. O barítono, nossa, cada dia mais melhora. Quando a gente escuta, a gente fica emocionado. Já escutaram ele cantar, né? Antigamente. Vocês já escutaram ontem, né? A cada dia muda. Porque eles cantam com fé. A Remi, a Jin-young também. A Park Sun-young, ela toca piano e ela fica treinando com um piano eletrônico, né?
Aí fica cantando, para cantar uma música coreana. E eu falei para tocar uma vez aquela música. Os pastores de Bulgária nunca escutaram uma apresentação de piano. Nossa, todos eles ficaram boquiabertos. E eles ficaram tão felizes escutando a palavra. Eu tenho uma coisa que eu quero falar para vocês hoje. Nós lemos Atos capítulo 9. Nós estamos em Seul aqui. Os perseguidores, eles queriam matar todos os que acreditavam em Jesus Cristo. Subiram os perseguidores. Não pensem que é Damasco, mas pensem que somos nós. Outra vez o meu tio foi pego, outra vez foi meu irmão mais velho, na próxima vez vai ser a minha tia. Todos estavam ansiosos, né? Então eles queriam pegar, Saulo estava indo para Damasco para pegar eles, para pegar os cristãos. Mas quando ele estava indo, apareceu uma luz bem forte. Ele se ajoelhou e ele escutou uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então o Saulo, ele se ajoelhou, escutou uma voz: Saulo, por que me persegues? E ele não sabia quem era. Senhor, quem és? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele ficou assustado. Então é verdade que Jesus Cristo ressuscitou. É verdade que ele ressuscitou. O Senhor está vivo mesmo. Por que eu nem fui verificar isso, se era verdade ou não? Satanás, ele sempre trabalha assim. Quando você quer ler a Bíblia, então você tem que confirmar para que assim torne fé. Mas as pessoas que têm coração alto, elas não confirmam pela Bíblia, elas seguem pelo seu coração. Isso é característica de uma pessoa arrogante. Dentre as pessoas que têm vida espiritual, as pessoas, os crentes, eles falaram que Jesus Cristo morreu na cruz. O Saulo tivesse perguntado: você viu? Você tem certeza? Se ele fosse perguntar, então ele podia ter certeza, mas sem confirmar. Eles são pessoas que querem perverter o povo. Como uma pessoa que morreu crucificado pode ressuscitar? Isso não faz sentido. Tem que matar essas pessoas. Sendo arrastado por esse pensamento. Então assim ele perseguiu e matou as pessoas. E indo para Damasco, ele escutou uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando ele escutou isso, no coração de Saulo: quem é ele? Quem é você para dizer que eu estou te perseguindo? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Nesse momento ele se assustou. Jesus Cristo está vivo. Eu nem confirmei. Eu só acreditei no meu pensamento. Matei. Eu chicoteei as outras pessoas. Eu persegui as outras pessoas. Imagina quanta dor no coração ele não teve. Então quem vive dentro de Cristo recebe perseguição. Então, dentro de Jesus Cristo, a gente tem perseguição, a gente é desprezado, as pessoas nos xingam, falam que a gente é mentiroso, mas está escrito o quê? Que a gente tem que se alegrar, mesmo com tudo isso, porque grande é o nosso galardão no céu. Mas, continuamente, vai ter pessoas que vão nos desprezar, vão nos perseguir, mas, juntamente, vai ter o trabalho de Deus. Sabe o que é incrível na igreja? O José, ele foi vendido para o Egito. Ele
ele indo para a prisão por causa da injustiça da esposa de Potifar, não foi que Deus parou de trabalhar. Sempre tem muitas pessoas que ficam contra nós e a gente sofre injustiça, mas Deus trabalhando, Ele estabelece sempre o evangelho. Isso é muito gratificante. Daqui para frente também. O espírito desse mundo o príncipe desse mundo vai impedir que a gente pregue o evangelho, mas quando a gente vê o livro de Atos, assim como Deus estava junto com os discípulos, assim também é muito gratificante porque Deus está conosco. Ano passado, no ano de 2014, 67 mil pessoas, através do cantata de Natal, escutaram o evangelho, escutaram a palavra. Os americanos, eles sabem basicamente sobre a Bíblia. E no meio do cantata, quando é pregada a palavra, todos eles ficam emocionados. Quando a gente escuta a entrevista deles, o que eles acharam da apresentação? Nossa, a mensagem foi muito boa. Nossa, a mensagem foi muito boa. Foi a primeira vez que eu escutei essa palavra. Eu fui liberto do pecado. Eu fico tão emocionado quando escuto essas coisas. Ano passado, na Quênia, Índia, nos Estados Unidos, aconteceram muitos trabalhos do evangelho que Deus fez. No ano de 2015, amados irmãos, vamos andar junto com o Senhor pelo caminho. Vamos participar junto com o Senhor do evangelho. Vamos orar juntos. Quando tiverem tempo, também juntos vamos para a África. Vocês querem ficar tão rico? Para quê? Então, vocês participem junto, orem. Vocês também ofertem. Vamos pregar o evangelho. Vamos andar junto com o Senhor. Ele vai na frente e a gente vai seguindo atrás. Porque se a gente se afastar do Senhor, Satanás vai nos segurar. Vai fazer a gente ficar em tentação, partir da igreja. Eu vi muitas vezes acontecer isso. Por isso, Deus abriu um caminho diante de nós. Lá no Benin, na África, o Benin quer tanto construir um hospital, né? Vamos! Eles querem tanto construir um hospital, então vamos construir. Então vamos também curar a doença Buruli. Sabe o que é incrível? Quando eu vejo o ancião Juan, uma pessoa tão feia, realmente, o meu irmãozinho veio do Japão e ele falou: "Oh, mano, eu tô com uma inflamação na perna, e disseram que é pressão, e falaram que daqui a 2 anos eu vou morrer. Ai, mano, essa vez eu vim pra Coreia porque eu quero me despedir de você, por isso eu vim aqui." No dia seguinte, eu fui pro ancião Juan, eu levei ele pra clínica do ancião Juan, e falou que era topi. A dermatite atópica. Aí ele falou, pra mim tudo é dermatite atópica que ele fala que é. Aí ele ligou o notebook dele, apareceu uma foto na internet, e aí era igualzinho que ele tinha na perna. O meu primo, ele ficou assustado. Sabe isso aqui? Depois de uma semana fica melhorando. Quando ele mostrou a foto, o meu primo abriu o coração e naquele dia o casal do meu primo recebeu a salvação. Sabe o que a minha cunhada falou? Eu entrei na internet antes de vir visitar você e falaram tão mal de você na internet que eu fiquei com medo de vir ver você. Mas ela abriu todo o coração. Sabe o que é incrível do ancião Juan? Ele curar a doença não é problema, mas ele abre o coração das pessoas e as pessoas recebem salvação. O meu primo abriu completamente o coração dele.
ele deixou o negócio dele e está no seminário. Ele entrou no seminário e agora ele está ministrando lá no Japão. E ele já foi curado dessa doença. Falaram que depois de 2 anos ele ia morrer. Mas naquele dia o casal, quando escutou a notícia, falou que chorou a noite inteira. Mas agora tem que fazer o trabalho de Deus, porque ele ia morrer, né? E ele abriu todo o coração dele. Deus trabalha no meio de nós. Mas desculpa falar. Nós somos feios, nós somos sujos, nós somos maus. Mas Deus quer trabalhar conosco. Entenderam? Sim. Entenderam? Sim. Ele quer trabalhar conosco. É incrível. Mesmo que seja barrigudo, ele quer trabalhar com você. Mesmo você sendo alto, quer trabalhar. Se você é baixinho, também quer trabalhar. Se você é careca, também quer trabalhar. E mesmo você tendo cabelo branco ou preto, Deus quer trabalhar junto com você. Por isso, nós temos que criar trabalho. Porque Deus quer trabalhar conosco. Vamos encobrir o mundo inteiro com o Evangelho. Os jovens irmãos aprendam bastante inglês e vão fazer palestras no mundo inteiro falando em inglês. Costa do Marfim, Gana, Benin. E a gente quer que todos os professores façam palestras, né? Através dessa palestra pregar o Evangelho. E assim esses países vão receber bênção. E imagina o mundo inteiro sendo encoberto pelo Evangelho, quanta felicidade. Ano passado muitas pessoas receberam salvação, foram transformadas. Tem pessoas que voltaram para o mundo, tem pessoas que saíram da igreja. Mas mesmo assim, esse trabalho precioso de cumprir o Evangelho vamos fazer juntos. E vamos dar a nossa pessoa para Deus. E assim vamos nos tornar pessoas que agradam a Deus. Essa vez eu agradeço que vocês oraram pela minha ida para a África. E daqui para frente também todos vamos. E vamos cada um de uma vez. E mesmo com o inglês ruim, anotem tudo no caderno. I am. E vão e preguem o Evangelho, né? Se vocês falarem, mesmo que o coreano vai e fala coreano, o inglês ruim, eles entendem tudo. Eu agradeço ao Senhor que nos deu esse Evangelho para poder pregar pelo mundo inteiro. Eu glorifico ao Senhor essa posição tão preciosa, essa posição tão gratificante, esse trabalho tão bom de Deus. Nós podemos participar juntos. Eu desejo com que vocês todos sejam participantes do Evangelho. Até aqui.